Você acha que essa geração é mais fraca? Que esses jovens de hoje em dia não aguentam pressão? Você acha que os seus pais e avós sim representavam a evolução da humanidade e que essa geração atual está perdida? Bom, se você pensa assim, meu amigo, esse episódio foi feito para você, tá? Então, estamos aqui mais uma vez nos estúdios do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, começando mais um episódio do nosso podcast Espiritismo para Quê? E hoje, meus queridos espíritas, nós vamos falar um pouquinho sobre existe essa nova geração ou a nova geração para quê? Não é? Essa nova geração que as pessoas tanto falam na internet, que a gente vê muitos memes criados falando que... Eu ouvi outro dia um termo que era essa geração Nutella, não é? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Será que é uma geração mais fraca mesmo? Será que é uma geração Nutella? Nutella, nos patrocine. Então, estamos aí mais uma vez, né? E hoje conosco aqui a nossa linda, querida, maravilhosa Andréa Merig, psicóloga espírita, né? Participante de grupos mediúnicos, médium, gente, quanto título. Andréa, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu sou da geração Coca-Cola. Geração Coca-Cola, olha só, são gerações e gerações. Você viu? Agora tem um monte de letra, né? X, Y, Z, Isso. enfim, e aí vai, né? A minha acho que foi a última alimentícia. Perfeito. A geração ali. Mas tem a Nutella hoje. Ai, tem a Nutella, gente. E de quem que é essa voz? Né? Essa voz é do nosso querido Marlon Aramor, né? Que é aqui do SEAC também. O Marlon, ele tá aqui hoje, entre outros motivos, é um filósofo com mestrado em filosofia, ele é mestre. Gente, muito chique esses convidados, muito não? chique. A gente só tem gente chique nesse muito programa. Chique, gente. Não tem nem roupa pra ficar perto Não, deles. eu tô me sentindo intimidada. Acho que eu vou começar mestrado esse ano. Vamos começar, André? Por favor. Gente, o Marlon, ele foi dirigente aqui da MEAC, né, da Mocidade Espírita, já foi dirigente estadual, participou da coordenação, dessa gestão, então é uma pessoa, e além de tudo é professor, né, Marlon? Então é uma pessoa, assim, muito preparada para falar sobre essa geração, né, e tudo que permeia, né, esses nossos jovens. Marlon, seja bem-vindo. Muito obrigado, gente, um prazer estar aqui com essas presenças ilustres, tenho muito a aprender com vocês. Estou atualmente na coordenação da Mocidade Espírita, né? E como professor trabalhando aí com a juventude, pensando essa relação do passado, da geração futura, da nossa geração atual e os desafios dela, né? E como filósofo também, né? Ah, sim, com certeza. Há muitos conceitos que dá pra gente relacionar e pensar. E o Marlon foi meu dirigente quando eu era da Mocidade, isso há muito tempo atrás, a long time ago, né? Agora o tempo virou, né? Agora ele é meu chefe. Quem dera. É aquela Então, coisa da roda gigante, uma hora Marlon... sai em cima, ó, tá girando tudo. E o Marlon sempre extremamente inteligente, comunicativo, amável com as pessoas, né? Sempre trabalhou bastante. Marlon, você participou da dirigência estadual, é isso? Você foi dirigente estadual? Isso, o movimento espírita com a juventude, da USE, né? Tem muitos cargos, muitas lideranças na juventude. Então, um desses cargos, né, a gente trabalhou bastante, 10 anos aí, coordenando jovens, o movimento espírita com a juventude, né, como a gente gosta de chamar. Muito bacana, Marlon. Então, você é uma pessoa assim que vai fazer toda a diferença nesse episódio aqui. Então, queridos espíritas, hoje nós vamos falar dessa nova geração. Nova geração para quê? Gente, vou trazer uma pergunta para vocês. Fala para mim. O que vocês ouviam muito ou ainda ouvem, de repente, sobre essa nova geração, mas a pessoa sempre começa dizendo assim, quando vai criticar essa geração em algum momento. Imagina, no meu tempo, entendeu? Sabe isso? Pensa um pouquinho. O que aconteceu? O que chegou até vocês? Que alguém sempre falou assim, imagina, no meu tempo, Andréia, você tem alguma fala pra gente? Tenho. Eu escuto ainda. Muitas pessoas falam isso. No meu tempo, não tinha esse negócio de bullying. O bullying. A gente lidava de outra forma. Não tinha esse negócio aí de bullying. Entendi. É verdade. Escuto muito isso também, viu? Escuto muito, muito isso. Marlon, e você? O que não tinha no meu tempo que tem no seu agora? Essa do bullying é boa, né? Mas o que eu lembro é que os antigos acabam falando assim mais pro lado cultural, né? Do comportamento. Então, eu já escutei bastante assim, na minha época não tinha esse comportamento, ou eu não escutava essas músicas, né? Então, acho que por um lado mais cultural, assim. Entendi. As músicas, o comportamento. Eu escutei bastante, na minha época não tem esse mimimi, pra tudo. Tudo que for diferente, tudo que for... na minha época não tinha mimimi, entendeu? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa questão de, no meu tempo não tinha, agora tem. Será que isso é bom ou ruim? Né? Será que melhorou ou piorou? Eu vejo muita gente falando na internet, né, nas postagens, a geração anterior
criticando a geração atual e diminuindo as suas potencialidades, zombando, dizendo que ela é mais fraca, né, rebaixando. Então isso traz um problema para a gente. Eu não digo um problema aqui, para quem faz comentários apenas. Eu estou dizendo que se nós acreditarmos mesmo que essa geração ela é mais fraca, ou que ela é inferior, ou que ela está involuindo, existe essa palavra, Marlo? Involuindo? Acho que não, né? E para o espiritismo não, né? Para o espiritismo não, mas essa palavra existe, as pessoas usam, enfim, gente. Será que realmente essa geração, ela está perdendo para a anterior? Em que sentido? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Ver o que Kardec nos disse sobre a lei de progresso, lei de sociedade, sobre essa questão da evolução. Então vamos lá, pessoal. Isso que a gente estava conversando, né? Vamos começar pelo seu, André, que você falou da questão do bullying. Né? Classifica pra gente, o que é o bullying? Então, o bullying, ele vai desde uma ofensa, um xingamento, uma perseguição na pessoa, na escola. Deixa eu te perguntar sobre isso, então. Se alguém me xingar uma vez ou me depreciar uma vez, é bullying, como as pessoas dizem? Não é, mas as pessoas dizem que sim. E para ser bullying tem que ter o quê? Ela sente o bullying, mesmo sendo uma vez. Mas tem que ser uma coisa rotineira aí. Frequente, né? E que na escola, vocês que estão na escola sempre, eu acredito que seja rotineiro. Sim, pode acontecer mesmo. Aí eu vou falar no meu tempo, né? Porque eu sou diferente, uma geração anterior a de vocês. No meu tempo, na escola, existia isso, né? Os apelidos, uma coisa às vezes pejorativa, pessoas excluídas na escola. Só não tinha o nome de bullying. A gente tinha que aprender a lidar com aquilo. Tá. E as pessoas se apegam muito nesse, tinha que aprender a lidar com aquilo como se isso fosse um sinal de força. Fosse um sinal de força, de você superar, de superação, de deixa isso, de minimizar o sofrimento do outro. Dizendo que assim, não olha, é diferente de hoje. Você porque tem as que pessoas lidar com isso. Minimizam o sofrimento. Sim. Que aí cai naquilo que eu falei, tudo é mimimi. Né? Imagina, isso é um mimimi. Na minha época eu era chamado disso, daquilo, acontecia isso, minha mãe fazia isso, fazia aquilo, e nada causava trauma e nada era considerado bullying. Hoje tudo é. Sabe essas pessoas que falam isso? Mas a minha pergunta é, a gente precisa impor esse constrangimento, esse sofrimento para adolescente? Você já recebeu adolescentes tristes lá no seu consultório sobre isso? Muitos. Eu adoro atender adolescente. Acho magnífico atender adolescente, mas muitos ficam, sim, muito tristes, porque, na verdade, é triste para qualquer geração. Isso. Qualquer geração é só essa que está sofrendo? Qualquer geração é triste. As outras gerações também sofreram com isso? Entendi. Eu vou dar um exemplo meu mesmo. Como eu sempre fui muito magra, eu tive 1 milhão de apelidos. Eu era o esqueleto do He-Man, sabe? A Olivia Palito, o pau de vira-tripa, essas coisas assim. E você ficava feliz quando escutava isso? Não. Não ficava feliz? Não. Então, de certa forma, era um constrangimento e era um sofrimento. O que a gente aprende era a revida. Mas se você só sofresse, você era o quê? Fraca. Não é? Aos e olhos aí você das pessoas aprendia, eram revida. Fraca. Entendi. Então, é sobre isso. E essa geração não faz isso. Eles precisam levar para casa? Eles precisam engolir seco? Não, eles podem dizer, eu não gostei. Para de falar isso. Tá me machucando, eu tô ficando triste. Eu acho que essa geração nova tem essa evolução no sentido de que eles conseguem falar. Exato. Eu penso exatamente isso. Essa geração tem a força de dizer, eu não gostei disso. Já a geração anterior pode ser a geração fraca nesse sentido. Né, eu tenho 51 anos. É difícil para mim até hoje, às vezes, falar. Às vezes eu fico constrangida de falar, olha, Eduardo, você me falou uma coisa e eu não gostei. Eu fico. Você não gosta de conflito, né, André? Não gosto. Ela é maravilhosa. Mas é interessante também porque essa geração, eu acho que ela é mais aberta em falar das dores, né? Acho que isso está mais claro, até com o trabalho da escola sobre bullying, porque antes não tinha nem o conceito, né? Não tinha nem a ideia do que ele estava sentindo e passando. Agora tem. Mas essa geração também tem o desafio do bullying relacionado às redes sociais. Porque aí ampliou né, também a dor e o sofrimento. Então, há um avanço, por um lado, porque a gente fala sobre isso abertamente, essa geração, mas também há uma ampliação dessa dor, desse sofrimento, quando, por exemplo, chega nas redes sociais. Sim. E você estava comentando com a gente, antes de começar o programa, que tem uma lei, né? Do cyberbullying. Sim, exato. Do cyberbullying, que agora é crime se você cometeu bullying na internet, o cyberbullying. Né? Desde fazer essa perseguição, humilhar as pessoas, sei lá, coloquei uma foto, combinei com o pessoal, vamos atacar aquela pessoa naquele grupo, enfim, tudo isso agora é crime, né? Previsto em lei.
né? Porque quando a gente está falando dessa intersecção das gerações, cada geração tem os seus desafios, né? Então, eu vejo que essa geração atual tem muitas virtudes em relação à passada e vice-versa, mas também tem os seus desafios, né? Ela vai ter que superar essas dificuldades que é do seu tempo. Sim, é o que eu falo. Essa coisa do mimimi, que o pessoal diz, é muito confortável hoje eu falar assim, ué, se eu aceitei, por que essa molecada não pode aceitar? É muito mimimi. Não, você também não precisava ter aceito. Isso. Que bom seria... Que é o que a gente está falando. Você pode falar também. Sim. Mas é uma geração que foi muito calada. Foi muito a geração que reclama, né, do mimimi, porque eles tinham que aceitar, né, de certa forma, não tinham para quem correr, que nem o Marlon disse, não tinha conceito para falar, o que está acontecendo? O que é essa perseguição que estão fazendo comigo? Não tinha esse conceito. Essa geração tem. Essa geração, de certa forma, né, ela está sendo protegida pelas nossas dores dessa geração anterior, né, que sofreu, que dói, né, por mais que eles diziam, não, eu enfrentei, mas doía. Chegava em casa, sofria. Hoje, os consultórios de psicólogos, de psiquiatras, estão abarrotados Muitos de pessoas que estão sofrendo o reflexo do bullying da sua adolescência, que estão sofrendo reflexos de maus tratos emocionais da infância. Sim. Então, dizer que, na minha época, eu aguentava, não. Tem um monte de coisa que acontece hoje. Minha mãe me batia e isso não me causou traumas. Não te causou traumas, mas pode ter te deixado uma pessoa fragilizada, causou trauma, desconfiada. Sim. Fala pra gente sobre isso. Causou trauma, sim, porque uma pessoa que apanha, mesmo que seja em nome da educação, né? E aí a questão de antes, né, dessa geração, vou falar de novo da minha geração, a gente apanhava por qualquer coisa. Passou um negócio, você olhou, você apanhava na escola. Eu levei uma régua de madeira na cabeça. Com 3, 4 anos. Não causou nada. Como que eu tenho 51 e lembro? Exato. Até da dor da reguada na cabeça. Exato. Né? É aquela história. O pai sempre ensinou que para educar tinha que bater. Aí, quando o menino cresce, ele bate na esposa. Mas eu estou educando ela, foi assim que eu aprendi. E aí a gente vê esses casos da pessoa que foi espancada, dos filhos que são espancados. Sim, não era uma coisa assim que todos os pais batiam, mas era muito comum bater. Sim. Em nome da educação. E às vezes até hoje, 2024, a gente vê na internet pessoas que dizem assim, o filho é meu, eu educo do jeito que eu quero. E as pessoas curtindo embaixo, dizendo, é isso aí, uma palmada não quer dizer nada, ou não sei o que lá, tem que educar mesmo, né? Eu lembro até hoje, eu estou na direção da escola, e uma vez eu recebi um currículo, né? Recebi um currículo lá de uma pessoa interessada em dar aula, pedagoga, né? E sempre, eu falei, será que eu conheço a pessoa? Acho que eu conheço, deixa eu ver. Entrei nas redes sociais, achando que era uma conhecida minha. Não era uma conhecida minha. Mas a hora que eu vi, ela estava defendendo trabalho infantil, ela estava defendendo bater. Eu falei, não, essa pessoa não tem condições de ser pedagoga. E isso, assim, postagens atuais. Eu falei, infelizmente, essa pessoa não tem condições de trabalhar com educação nesse momento. Ela vai precisar primeiro entender o que é bater, o que é o trabalho infantil, quais são as fases da formação. Mas eu trabalhei desde os 9 anos e isso nunca me causou trauma. Como nunca causou trauma? Né? Pode não compreender a extensão do mal. Tanto causou trauma que ela está defendendo nas redes sociais uma coisa reproduzindo aquilo, talvez até para amenizar o sofrimento dela, porque sim causou um sofrimento. Se eu passei por isso, eles têm que passar também. É normal que é normal. Às vezes ela mesmo falando para ela, olha como é normal, né? Então defende como uma normalidade que é... Você acha uma criança de 9 anos, se vê a outra brincando e ela tendo que trabalhar, você acha que ela não se entristece, que ela não começa a ficar amargurada, não acha que esse mundo é injusto? Sim. Não é? Assim, isso... Falando da ponta do iceberg, né? Depois todos os transtornos que isso pode desencadear enquanto gatilhos e tudo mais, né? Eu falo, agora, André, que eu te falei, eu tô no 3º semestre de psicologia, estou estudando psicologia. Agora a gente está estudando as psicopatologias, os transtornos e tudo mais, e eu não imaginava o tamanho do iceberg. A gente só vê a ponta, mas não vê o que está por baixo da água. Né? Agora que você vai começar a ler o DMS-5... Amém. Né? Você vai ver o tanto de transtorno que tem, existe, né? E são reais, estão aí, várias pessoas têm os transtornos, têm que lidar com aquele transtorno. E sim,
causam traumas. Molda comportamentos. Moldam Aquilo que comportamento. aconteceu lá atrás pode estar reverberando hoje, impactando no meu comportamento. Tanto Hoje é eu que nem você viu nas percebo. redes sociais. Eu nem percebo. E relacionando com a pergunta que você fez no começo, né? No meu tempo, eu lembrei, por exemplo, no meu tempo, homem não chora. Homem não podia né? chorar. Não podia chorar. Até Então, hoje. essa ideia de que a geração passada não pode externalizar suas dores, compartilhar seu sofrimento, né? Tantas mulheres, os homens mesmo, que têm esse estigma, né? Que não pode chorar. Né? Então, é interessante comparar como que cada geração lida com as suas emoções. Homem não chora foi muito interessante você falar nisso, porque ainda é dito que homem não chora, ou falar para a criança, engole o choro. Isso. Por que não pode chorar, né? Qual que é o problema, né? Exato. E outra coisa que a gente escuta bastante é que os relacionamentos de hoje em dia já não duram como duravam os de antigamente. Porque no meu tempo, casamento era casamento. Agora, o que é, Andréia, agora que o pessoal fala tanto? Então agora, principalmente nós mulheres, podemos nos divorciar. Né? Antes era assim, nossa, você é divorciada. Até hoje ainda tem, viu? Porque eu também sou divorciada. Aí você fala, nossa, divorciada? Você não tem marido? Como se faltasse alguma coisa na sua vida? Você está incompleta? Até o seguro do meu carro é mais caro porque eu sou divorciada. Você não me falou que você é divorciada? Falei, não. Mas qual é o problema, né? Falei, porque eu bato mais o carro? Ah, não, porque a mulher divorciada sai à noite, vai pro bar. Ah, tem isso também na curva de Eu risco? falei, gente, olha que coisa. Né? Então o homem pode sair desde o dia que ele nasceu, né? A mulher não pode, porque ainda mais divorciada, né? Enfim, mas é aquela história. Divorciada alegre que sai. Eu fico pensando, será que os casamentos de antigamente, eles duravam mais por amor ou porque eram obrigados a permanecerem juntos por essas questões? Eu acho que, principalmente, estou falando de novo do lado da mulher, eu acho que a mulher, em muitas situações, se viu obrigada porque não tinha emprego, porque não tinha como se sustentar, a sociedade não acolhia essa mulher. Ô Marlon, fala pra gente, qual que era o estigma da mulher quando ela se divorciava? Então, a sociologia trabalha bastante esses conceitos, assim, o conceito de família, né? E realmente a mulher, há poucas décadas, né, estava prevista até em lei de que quem poderia pedir o divórcio é apenas o marido. Né? Então, é muito recente mesmo. Há muitas coisas na lei que são bem recentes que choca, né? Até a questão da traição. Exato. Né? O homem podia trair, né? Que não era traição, era direito dele, né? Não, mas na lei mesmo, a mulher que era adúltera, Isso. ela perdia todos os direitos, inclusive a guarda dos filhos. Estava na lei. Estava na lei. Então a gente mostra, né? quer dizer, fica muito claro esse debate nosso entre as gerações, né? Sim. Como a gente evoluiu. Como? Nossa. E outra, né? Eu acho que hoje essa nova geração tem uma cabeça muito mais aberta do que eu vou falar da minha geração, da minha mãe, do meu pai, enfim. Consegue enxergar o outro simplesmente porque o outro é o outro. Independente se é mulher, se é homem, qual que é a identidade, é uma outra geração que, no meu ponto de vista, é muito melhor. Pois é. Que tem a ideia da lei do progresso, né? Que tem a ideia da lei do progresso. Inclusive, eu estava conversando com a Gabi, aqui do Café SEAC, maravilhosa. Um beijo, Gabi. Ela sempre escuta a gente, linda. Ela é linda. Né? Show. Não, e atende a gente, né? Com amor, né? É fora de série. Guarda até torta pra mim. Ela guarda torta para André. André tem muitos privilégios aqui nesse centro espírita. Eu não ganho torta. Não é ganha, ela guarda. Ah, ela guarda torta? Nossa. É a maior puxa-saco da André. Reserva viu? as tortas. Gabi, um beijo, viu? Obrigado por acompanhar sempre a gente. E ela sempre me pergunta, e aí, qual que é o episódio de hoje, né? Ela adora, ela escuta todos. Participa super, né? E aí ela vem me falar assim, olha, é verdade, né? O pessoal critica tanto essa nova geração, mas só que falam que eles não param em emprego, que eles não querem trabalhar, mas só Deus sabe o que a gente passou, porque a gente não podia sair do emprego, né? Porque a gente precisava. E essa geração agora não precisa. E é sobre isso que eu queria falar para vocês agora. Essa questão do emprego, do dinheiro, né? Das posses. Como é que essa nova geração vê? Será que eles são fracos nisso? Ou eles só têm uma visão diferente do que aquelas que a gente tinha? Acredito que tem uma visão diferente. Principalmente as pessoas mais novas não têm carro. Mas, por escolha. Ia falar sobre isso. Meu pai sempre falou, filho, estuda, trabalha para você ter sua casa e seu carro. Era uma programação na nossa cabeça. Ou o carro e sua casa, né? E aí, o que acontece? Parece que a gente, se não tivesse o carro e a casa, não tinha dado certo na vida. Né? Não tinha dado certo. Então, com 30 anos, eu tinha o carro e dei entrada no apartamento.
Aí eu falei, nossa, olha, pai, tudo, agora tá tudo certo. Olha né? que interessante, eu também, Tudo com certo. 27 eu tinha meu carro quitado, um apartamento, e assim, pô, consegui tudo que eu precisava na vida, né? Parece que era uma regra isso. É. Só que hoje, olha que interessante, né? Eu tava conversando com um rapaz mais jovem, ele tava falando assim, não, carro? Pra que se tem carro por assinatura? Não, Carro? tem Uber. Pra que se tem É Uber? verdade. Por que eu vou colocar o meu dinheiro num carro que dá manutenção, que quebra, que desvaloriza, se eu posso aplicar esse dinheiro e viver de renda? Para que eu vou ter uma casa se eu posso aplicar, se tem Airbnb? Não é? Se eu posso alugar e o aluguel é mais barato. Enfim, ele começou a me explicar. Eu falei assim, gente, mas é Não, verdade. vou vender minha casa outra agora e geração. meu carro, pronto. É. Então, eu vou falei, vender gente, tudo agora. impressionante, porque assim, é um conceito totalmente diferente. É. Não é a posse, É. não é ter, sabe? Não é sobre ter, é sobre saber usar de um jeito inteligente, coisa que para nós e para as gerações anteriores não era uma opção. Como assim? Era quase Você não que precisa uma de casa? obrigação. Imagina o rapaz que ele ia casar, qual era a primeira coisa que o pai da noiva perguntava? Isso é uma casa? Mas para onde você vai levar minha filha? Onde? Quem casa quer casa. Não é a frase? Quem casa quer casa? Mas para onde você vai levar minha filha? Outra, trabalho. Nossa, essa geração de agora não quer saber de trabalhar. Peraí, eles não querem saber de trabalhar ou eles não querem saber de trabalhar como a antiga geração trabalhou, suportando aquelas coisas. Gente, trabalhar eu acho super honroso. Eu também meritoso. Meritoso existe? Meritório? Enfim. Sim. Muitos méritos para quem trabalha. Mas será que a gente precisa se submeter a tudo? Dizer sim para tudo? Suportar tudo? Ela estava me contando que quando ela era mais jovem, a Gabi, ela falou assim, olha, eu tinha um patrão que eu arrumava as estantes, quando ele não gostava, ele jogava tudo no chão e falava, faz de novo. Será que hoje um adolescente que passa por isso volta e se tratar com essa falta de educação? Ainda bem não. Ainda bem que não. Por quê? Porque o pai e a mãe já ensinou, olha, você não precisa lidar com gente que faz isso para você. E aí quando ele decide não lidar com esse tipo de pessoa, fala, não preciso passar por isso. Aí ele não quer trabalhar. Entende? Antes, as pessoas se Antes era impunham. bonito se aposentar na mesma empresa. Nossa, trabalhei 30 anos no mesmo lugar. E, gente, é legal. É legal. De certa forma, tem aí, né, o seu mérito. Eu acho. Mas a pessoa que trabalhou em 30 anos em 10 empregos diferentes, ela não tem menos Também mérito por isso. Não é ruim nem se aposentar com 30 anos de trabalho na mesma empresa e também não é ruim você ter 50 empregos, sei lá. É uma característica dessa nova geração. A faculdade que você vai escolher fazer, geralmente você não vai ficar naquela profissão, naquele curso para o resto da vida. Então, é muito comum nessas próximas gerações você mudar de emprego ou de área. Fazer a transição de carreira. Mais do que uma vez. Isso vai ser cada vez mais comum. E na psicologia tem a orientação profissional não só para as pessoas que vão prestar vestibular, mas tem para as pessoas que vão mudar de profissão. Isso já, nossa, desde 2010, mais ou menos, já venho trabalhando com isso no consultório. Né? De pessoas que, não quero mais isso, se eu cansei, quero outra coisa. E aí faz todo esse processo de avaliação para ele redescobrir o caminho, quando não sabe o caminho. Alguns já sabem, falam, olha, eu vou parar e vou fazer tal coisa. Às vezes grandes empresários ou CEOs, já vi vários casos, vários relatos, larga tudo ali e vai fazer uma outra coisa, ser, sei lá, guia espiritual, sabe assim? Esse ano eu vou fazer 40 anos. Você tá velho, hein? Quando eu tinha 20 anos, eu entrei na faculdade de biologia. Então eu estou há 20 anos na área da educação, há 20 anos. Então eu já fiz 2 faculdades nisso, já fiz alguns cursos, só para jogar pro Marlon aqui, que eu também estudei, tá? Brincadeira, Marlon. Agora tá fazendo outra faculdade. É outro curso. Não, mas brincadeiras à parte. Então eu fiquei 20 anos estudando na área da educação. E aí eu sempre quis fazer psicologia, sempre. Mas na época, quando eu fui fazer, eu lembro até hoje. Você deve lembrar dos estigmas. Não, psicólogo é frescura, é pra gente louca e é caro. Né? Não, imagina. Pra gente louca que mais... O pessoal falava muito isso. Mas você vai no psicólogo, você é louca? Que é porque uma eu vou coisa desde os 18. da geração passada. Exato. Então, e eu vou desde os 18 anos. Você imagina, eu sou totalmente 13. Eu era fora do... Mas o pessoal falava... Então eu escutei tanto isso que eu falei assim, bom, mas eu gosto de gente, eu gosto de educação, tudo bem, eu vou fazer biologia porque é uma área que eu gosto muito e também vou ser muito feliz. E de fato, nesses 20 anos, muito feliz na educação. Mas eu comecei a psicologia. Se vou usar a psicologia na educação ou se vou fazer uma transição de carreira, o tempo dirá.
né? Mas eu senti esse impulso, eu falei, não, eu quero mudar, não preciso ficar nisso. Quando eu faço orientação educacional para os alunos, que eles falam assim, eu não sei o que eu vou ser quando crescer, ou eu não sei o que eu vou prestar. Eu falei, fique tranquilo, o que te atrai hoje? Te atrai a área da tecnologia? Então faça tecnologia. Se de repente você sentir que não é a tecnologia o seu campo, você pode voltar a estudar, você pode encontrar um caminho dentro dessa carreira, né? Conheço muita gente que pensou que ia ser um programador, um desenvolvedor de programas, e hoje trabalha na área comercial. Estão lidando com gente, com gestão, né? Dentro da própria carreira tem muitas ramificações, não é? Exatamente. E pode, né, mudar a qualquer momento. Mudar. Na orientação profissional, nessa parte aí, antes do vestibular, olha, você pode fazer aquilo que lhe agrada hoje, amanhã você não sabe. Amanhã você repensa. Tem essa oportunidade. Antes, não, era diferente. A gente... eu sou psicólogo, você é psicólogo do dia que eu me formei até o último dia da minha vida. E não precisa ser assim. E dá para mudar se você não está satisfeito. O que eu vejo nessa nova geração, aí talvez seja isso. A gente pode mudar aquilo que nós não estamos satisfeitos. Seja no emprego, seja na maneira de se vestir, seja no casamento. Então, tem essa liberdade, nós somos livres. Senão, não poderia nem ser psicóloga, porque eu acredito na mudança. E tem a ver com o espiritismo, que é a lei do progresso, a lei da evolução, a lei da sociedade. Então, mas veja que interessante isso aí que você está falando. Então, essa geração, ela tem essa liberdade e ela tem essa autonomia de mudar. Ela pode mudar. Coisa que a antiga geração tinha mais dificuldade, não que não pudesse, mas era mais difícil. Era mais difícil não tinha mesmo. tanto acesso a cursos superiores, não tinha tanto acesso a empregos como tem hoje. Então, era mais difícil para essa nova geração. Então, onde ela entrava, talvez... A família era constituída mais cedo. A família era outros compromissos financeiros que impediam, né, o que eles chamam de aventureiros. Vou me aventurar naquela área. Não, hoje você pode. Essa geração não tem tantos filhos que nem tinha. Não é? E não começa tão cedo também. Não começa tão cedo. Olha, a minha irmã... É verdade. Eu comecei a trabalhar com 13, meu irmão começou a trabalhar com 13, minha irmã é mais nova, ela é 17 anos mais nova que eu. A primeira carteira assinada que ela vai ter vai ser como médica, provavelmente aos 26 ou 30 anos, porque ela vai fazer residência ainda, né? Tá aí no 3º ano de medicina. Muito diferente. Muito diferente. Então, a família conseguiu se organizar para ela conseguir ir mais longe. Então, o primeiro emprego dela vai ser aos 30. O que acontecia com uma mulher há 80 anos atrás, quando ela tinha 30 anos? 80 anos atrás? Ela já estava quase morrendo já, coitada. Não, há 80 anos atrás, uma mulher de 30. Então, morria com 45. Então, né, o que acontece? Ela não tinha muita opção. Ela casava com 14 e com 45 morria. Isso. Por quê? Porque... Eu tava falando pra Gabi, ela falou assim, as mulheres, elas eram vistas como parideiras dos homens. Claro, não podemos generalizar, mas minha avó teve tantos filhos, a bisavó teve não sei quantos, e assim vai, né? Tinha que encher a família porque era mãos e braços para trabalhar. Sim, era uma outra geração. Era uma outra coisa. Essa geração é diferente. Eles brincam que hoje os 30 de hoje é o antigo 20. Antigamente, eu adoro isso, a vida começa muito mais tarde. Adoro. A vida começa aos 40. Já falei pra todo mundo. A vida começa aos 40 agora. Aos 40. Aos 51 eu tenho chance, então... Você é uma adolescentezinha. Nossa, tá começando. Mas aí nós vamos pra reflexão. Essa geração, quando em termos de trabalho, emprego, dinheiro e posses, ela é mais fraca? Ela é mais atrasada? Ou parece que ela tem uma consciência das coisas de maneira ela é diferente? desapegada. Desapegada, né? Ou será que ela é exatamente desapegada em relação ao que a outra geração era apegada? Não é? Eu acho que por ela, como a gente estava comentando, por ela olhar mais para os sentimentos e debater, e dar nome, dar conceito, falar sobre, ela aparenta ser mais frágil. Sim. Né? Mas é porque está falando das fragilidades. E não podia parecer frágil. Exato. Em tempos antigos. Não podia parecer frágil. Não. Isso era sinal de fraqueza, não é? Volto a perguntar. Será que essa geração é mais fraca? Ou será que ela tem a força de poder falar sobre, de poder viver o que quer? A mesma coisa com os relacionamentos, né? Antigamente a mulher tinha que conhecer um homem, casar com esse homem, só ter esse homem. E se a menina hoje ela quer ter relacionamentos, gente, não estou nem falando se está certo ou se está errado isso, estou dizendo da questão da liberdade dela. Sim. Né? Ela é muito criticada. Sim, que foi o que a gente conversou um pouco antes, né, de começar o programa, que eu falei, poxa, como que eu vou falar, né? Vou descrever meu pai. Meu pai fez o contrário da geração dele, da minha, né? Ele falou, não, filho, nada disso, não vai casar, não sai,
E sai com quem você quer. Na minha época... Viva a sua vida. Seu pai seria chamado de pra frentex. É bem isso. Na minha época seria isso que ele seria chamado, em minha adolescência. Então, era diferente. Só que tudo... as coisas vão mudando. Eu não acho nem que uma geração é melhor ou pior que a outra. Eu acho que são diferentes momentos de vida. Exato. Né? Diferentes. Concordo em absoluto com você, são diferentes. Né? Eu falo, eles tinham uma força de trabalho, uma tolerância grande. Essa geração não tem essa tolerância, essa força. Mas peraí, eles precisam ter? Ou eles têm outras opções? Eles têm outras opções? Entendeu? É claro, cada caso é um caso. Nós não podemos ver uma situação na internet e generalizar que todos os adolescentes são assim, que todos os jovens são assim. Porque se fosse assim, né, de todos estão errados, todos são fracos, todos isso, nós estaríamos assumindo o fracasso da sociedade. E a sociedade não fracassa. A lei de progresso e a lei de sociedade versam que existe uma marcha evolutiva que continua. Ela sempre avança. O próprio nome, né? A lei do progresso, ou seja, vai para frente. A lei da evolução também vai evoluir. Né? Então, a esperada mudança. Né? Nas outras gerações pós da minha filha, que tem 18 anos, né? Já, se ela um dia for ter filho, não sei. Você vê, se um dia for ter filho, Exato, não sei. Na minha época não tinha isso. Não tinha essa se um opção, dia ela vai né? ter filho ou não vai? É óbvio que ela vai. Tem que ter. Né? Vai Como ser assim? completa. Se casou? Não, né? Então, as próximas gerações, os pequenininhos agora, as que vão vir, a gente nem sabe como que vai estar essa lei do progresso, essa lei da evolução, tanto pelo espiritismo quanto pela humanidade em si. Sim, e tem uma coisa assim tão diferente, né? A forma como eles lidam com o mercado de trabalho. Antes, tem que construir uma ponte. Então você tinha que mandar 100, 200 homens lá com uma picareta, abrir caminho, a britadeira e não sei o que lá. Hoje tem máquinas, né? A tecnologia avançou, né? Essa geração não aguenta, que eu aguentei. Claro, mas não precisa. Né? Não precisam aguentar tudo aquilo, toda aquela forma de trabalho, aquela condição. No trabalho, no relacionamento. Por que vai ter que aguentar tanto, né? Então, assim, que pena que as pessoas tiveram que passar por isso, mas se eles não precisam, eles não são mais fracos por isso. Né? É apenas um modo diferente de viver. Então, o Espiritismo, ele vem exatamente ao encontro disso, não é? Né? Falando pra gente sobre essa questão do progresso. Agora, gente, vamos lá. Recebemos alguns relatos, né, do pessoal que participou lá do Face, que respondeu a pergunta sobre essa nova geração. Separei 3, tá? Separei 3 aí pra gente ler um pouquinho. E vocês vão ver que o que eles falam aqui parece que cai como uma luva sobre a nossa discussão, tá? Então, vamos ler, só pra gente ver o que foi que eles disseram. Então, Andréia, começa lendo aí pra gente. Vamos lá. Marilene Negrelli, Rio Claro, São Paulo. Minha mãe foi casada por 31 anos. Meu pai bebia, abusava dela e a tratava muito mal. O casamento durou até a morte dele. Depois ela não quis mais se casar. Mas também, né, traumatizou ela. Né? Marilene, realmente é uma coisa difícil de fazer de novo. No meu caso, fiquei casada por 22 anos. Como dependia financeiramente do meu então marido, não me atrevia a pedir separação por medo da minha filha passar necessidade. O casamento terminou porque ele me trocou por outra. Quase morri de tanta vergonha. Deprimi, não saí de casa, eu era alargada. Que foi o que a gente realmente conversou aqui. Olha o preconceito que tinha. Né? O tempo passou e hoje trabalho, eu estou muito bem. Minha filha tem 23 anos, terminou o noivado, pois o ex-noivo começou a implicar com a faculdade, depois com o emprego e, por fim, queria escolher que roupas ela deveria ou não deveria usar. Ótimo. Término de verdade, que bom. Né? Minha mãe não teve escolha. Eu precisei ser trocada para entender que não era feliz. Minha filha tem autonomia e amor próprio, muito mais forte e esclarecida que eu e a avó. A geração atual não precisa dar satisfações a ninguém, ela é livre. Não é sobre não querer se relacionar para valer. É sobre se valorizar. Nossa, é bem isso mesmo. Se relacionar para valer, eu acho que qualquer momento é momento. Mas se valorizar faz parte, porque vamos pegar a sua história aqui, né, Marilene? Então, você estava vivendo um relacionamento ruim,
no primeiro casamento, e aí você fala que você foi trocada, né? Então, e onde está a valorização? Não é? Né? Nesse caso, você tinha toda a chance de separar antes de ser trocada. Mas aí vem o medo, a coisa que sua filha agora, talvez ela não tenha muito medo. Andréa, minha filha, ai, que nome lindo, gente. Não, você não entendeu. Né? Lê direito ali, ó. Ai, Andréa, pra Ela mim. tá falando com você. Gente, que emoção! Eu não acredito. Achei que você tivesse colocado o nome da sua filha na minha homenagem. Andréa, minha filha terminará psicologia esse ano. Espero que ela tenha a mesma luz que você. Ai, maravilhosa. Fala pra ela entrar em contato comigo que eu vou dar umas dicas pra ela, viu? Beijos, beijos. Adorei. Achei que era uma homenagem da sua filha. Mas que ótimo. Era sobre você. Então, porque, Marla, a gente não deixa ninguém ler antes, viu? Lê só na hora aqui pra sentir a emoção do momento. Entendi. Você viu? Então, Emocionante. Veja, olha só. A minha avó, aliás, a avó, que era a mãe, né? Não teve escolha. A mãe, poxa, teve uma vida difícil e ainda foi trocada. Então, eu vou só... não é que ela não teve escolha. Ela teve escolha. Ela não tomou aquela decisão ali naquele momento. Mas a escolha a gente sempre teve. Mas era difícil, né? As Era circunstâncias difícil. sociais eram difíceis, né? Era difícil. Mas quando a gente fala que a pessoa não teve escolha, quer dizer que ela estava complicado. presa. É complicado, entendo. Você tem razão. Você Né? tem razão. E não, ela não estava presa. Ela poderia escolher. Ela escolheu ficar por medo, por insegurança, por ameaça. Por questão do verniz social. É. Né? Que contava muito, né? Antigamente, certeza. tinha um peso. Então, é interessante que ela fala assim, ó, minha filha não precisa dar satisfações a ninguém, ela é livre. Diferente do que a mãe dela e ela passaram, que elas tinham que dar muita satisfação. A gente ainda, de certa forma, Ainda dá tem. satisfação. A gente dá. Sim. Eu acho Mas que até ela- no relacionamento legal a gente dá satisfação pelo outro. Mas ela diz assim, olha, ela não, o que eu entendi assim é que, olha, ela não ficou preocupada com a minha vizinha, ela não ficou preocupada com o que a prima e a tia iam falar. Não, ela não tem que dar satisfações para essas Ah, pessoas. você quer saber? Você vai querer mandar na minha roupa? Tchau. Não vai mandar na minha roupa, né? Como assim você quer mandar na minha roupa? Tá certíssima. Se valorizou, né? Se valorizou. Isso Ela mesmo, diz. tá certinha. Tudo tem acordos, né? Tudo. Mas esse negócio de mandar, não dá, é complicado, né? Vamos lá, Marlon, próximo caso aí. Bom, nós temos um caso aqui da Valesca Lima, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Valesca e essa história de falar mal da nova geração rendeu uma briga em minha família. Tenho um filho de 13 anos e, ao que parece, ele é homossexual. Que é uma coisa também muito comum dessa geração, né? O pessoal aberto falando sobre esses assuntos. Sobre a sexualidade. Sobre a sexualidade de um Conversar modo geral. sobre, né? Discutir Exato. sobre, né? Para o meu marido e eu, não vemos problema nenhum nisso. Para nós, o que importa é que ele seja feliz dentro das experiências que ele poderá vir a ter. O problema é que nas reuniões de família, o irmão do meu marido, ou seja, meu cunhado, e a esposa dele têm falas muito preconceituosas, disfarçadas de brincadeiras. Né? Em quantas famílias isso não acontece Aliás, nessa relação das gerações? é difícil em qual não acontece. Exatamente. Né? Que coisa, né? Então, continuando aqui, em certa feita, meu filho ficou chateado com uma brincadeira, né? Brincadeira aqui entre aspas. Eles são do tipo que fazem aquelas piadas de cunho racista também. Nossa, agravou. Agravou, tá ficando cada vez pior. Já constrangeram pessoas em churrascos da família e etc. Uma vez pedi para que eles não falassem essas coisas para não magoar o meu filho, e a resposta foi: geração mimimi é assim, não podemos nem brincar, que já se ofendem. Em outras palavras, são aquelas reclamações rasas de sempre. Essa geração isso, essa geração aquilo, tudo é mimimi. Discutimos nesse dia e desde então sinto que a família se distanciou. O que o Espiritismo pensa e aconselha sobre essa situação? Então, ela pergunta para nós aqui, né? Amo ouvir vocês, queria que fosse um programa semanal. Aí tem um pedido. Olha isso. Tá. Então, olha isso, né? O que o Espiritismo fala? Pelo que eu entendi, ela quer saber sobre essa questão da nova geração. Né? Essa questão da nova geração, dessas falas, é aquilo que a gente estava conversando. Quantas pessoas vão chegar no consultório porque não tinham a tranquilidade nem de ir num churrasco de família sem que os participantes ali, os familiares, os entes queridos, ou seja, aqueles que deveriam, né, por lógica, protegê-los e criar um ambiente confortável, na verdade era um ambiente espinhoso.
para esse menino, por exemplo. É um conflito de gerações, né? É um conflito de gerações. E tem aqui, falta de respeito e preconceito. Então, ele sofria preconceito onde? Tudo. No ninho familiar, no núcleo familiar dele. Ele tinha lá o preconceito. Um adulto, o que vai acontecer quando ele for adulto, provavelmente? Né? Vai ter questões de lembrança dessa fase. Eu acho que até na própria geração aqui da Valesca, do marido, da cunhada e do cunhado, deveria até ser pior ainda. Deveria não, ter certeza, porque eu vivi essa geração. Você não podia falar sobre a sua identidade. Tinha que se esconder com medo, né? Os pais, muitos pais, põem para fora. Põe para fora de casa, não olhava mais na cara. Você é um filho que morreu para mim, ou uma filha que não... Então, eu acho que vem de uma geração, e aí ela pega essa nova geração e talvez vomite tudo em cima dessa geração nova que consegue ter essa liberdade, consegue ter esse outro olhar, e ainda bem que enxerga as pessoas como pessoas, independente da raça, o que aconteceu aqui, independente da identidade, independente do gênero, porque a gente estava falando sobre nós mulheres, né, do sofrimento que a gente vem carregando. Então, essa família da Valesca, infelizmente, assim, ela é uma radiografia do que não é para ser feito. Né? Se a gente pensar o que pensa e aconselha sobre essa situação, não é para ser feito. Acolha seu filho. Exato. Né? E eu acho que a resposta está justamente na nova geração. Né? Porque esse processo de aprendizagem, de educação, de aprender com a experiência da geração antiga ou os preconceitos antigos, eu acho que esses filhos ou essas mães, essas mulheres, os professores, todo mundo tem essa responsabilidade de passar para a próxima geração esses valores novos, né, de respeito, de evitar ao máximo possível o bullying. Né? Então, acho que isso é um avanço para as novas gerações. Lembra do apartheid? Sim. O apartheid foi aquela separação de brancos e negros, e as pessoas achavam que era super normal, aceitável e moral separar os negros. Não, tem coisa que é pro negro, tem coisa que é pro branco. Não é? E se você fosse perguntar para cada um deles, quando alguém levantava a mão e falava assim, gente, mas não pode tratar as pessoas negras desse jeito só pela questão racial, pela que são negras, eles diziam assim, pelo amor de Deus, onde já se viu, você viu com essas ideias, isso aí é mimimi. Naquela época, eles tratavam isso como mimimi. Hoje nós sabemos o absurdo que foi o apartheid. Isso. As pessoas que falam hoje, isso aí é mimimi, daqui a algum tempo, a gente vai falar, nossa, lembra antigamente quando as pessoas se queixavam e falavam, não, isso era mimimi? Então, para quem está ali na hora, vivendo aquilo, pode ser mimimi. Mas você vai ver, daqui a um tempo a história ela é implacável. A história vai olhar e falar assim, olha, eles diziam ainda que era mimimi, que absurdo. Achavam normal ofender. A minha esperança é que a humanidade olhe um ao outro sem diferença. Porque todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Tem um quadro no quarto da minha filha que são 2 esqueletos, né, dados à mão. Eu acho que aquilo é a expressão de tudo. Porque a gente é igual. Igual. Então, acho que as próximas gerações esperam muito que tudo isso finde e todos sejam olhados com igualdade. Não interessa quem é. E quais são os detalhes que vêm com aquela pessoa? Não é? Que são detalhes, no fim das contas. Detalhes. Né? São detalhes. Por último, então, a história da Ludmar, do Carmo Serafim, de Araçatuba, São Paulo. Gente, olha essa história, que bacana. Fiz questão de colocar ela inteira aqui, porque, André, você está lendo antes. Eu já falei para você que nesse podcast eu sou um ariano autoritário, embora eu não acredite em signos. É verdade. Eu não sou muito afinado com signos, né? Mas ele é totalmente 100% Áries. Eu, como uma boa escorpiana, só vou atender, só. Marla, eu não sei o que isso significa, mas eu vou para a história agora. E eu, como libriano, vou ficar aqui. Neutro, óbvio. Se matem. Então, olha só. Meu nome é Ludmar, tenho 56 anos e trabalho num prédio de salas comerciais, fazendo parte da equipe de limpeza das áreas comuns. Tenho 3 filhos, sendo um homem e 2 mulheres. E vim aqui contar para vocês como eu perdi o melhor emprego da minha vida. Nossa! Quando meus filhos eram mais jovens, entre 17 e 20 anos, eu trabalhava na casa de uma família que eu nem chamo de classe média, eram ricos mesmo. Eles tinham casa em condomínio, casa na praia, carros que eu nem sabia pronunciar o nome. Enfim, ricos. Eu tinha um ótimo salário, coisa de ser quase o triplo do que as minhas amigas ganhavam por aí.
Sempre paguei escola particular para os meus filhos. Quase todo o meu salário era para isso, e o mercado e açougue era com o salário do meu esposo. Nesta casa em que eu trabalhava, tinham muitos funcionários, então meu serviço era até meio leve. Eu cuidava da limpeza interna, ou como dizem por aí, faxina. Gente, ela achava faxina um serviço leve. Meu Deus, é super pesado. A parte ruim é que eu não tinha férias e só folgava aos domingos, trabalhando todos os dias, inclusive em feriados. A patroa, uma senhora de 65 anos, sempre nos tratava mal, e o patrão dizia que tínhamos que ser gratos, pois ele nos dava emprego. Os 2 filhos dela, ambos na casa dos 40 anos, não trabalhavam, não estudaram e ainda moravam na casa dos pais, fazendo absolutamente nada da vida. Os patrões conversavam às vezes conosco, puxando conversa, sabe? Mas sempre davam um jeito de nos humilhar. Frases eram do tipo: a Lude é muito trabalhadeira, mas também, né, não estudou, tem que trabalhar mesmo. A Nilva é calma, gente boa, mas, né, tanto remédio que toma. Por precisar do emprego, sempre engoli quieta. Até que um dia, eles iam receber os parentes numa festa na casa da praia que duraria 3 dias. Aquelas festas que começam na sexta-noite e terminaria no feriado de segunda-feira de manhã. Por algum motivo, uma parte das pessoas que eles tinham contratado para servir e cuidar da família não poderiam ir. Na mesma hora, o patrão disse: chama a Lude e os filhos dela. Eles precisam trabalhar, não fazem nada mesmo. Ao ouvir aquilo, passei até mal, pois a minha filha mais velha era subgerente numa loja de brinquedos. A do meio fazia medicina veterinária na Unesp. Tem Araçatuba, né? Tem. Medicina na Unesp de Araçatuba. Isso. Já o menino fazia cursinho para ser dentista. Mas tentei ser educado e disse: obrigado, senhor, mas eles não podem. Mas nem terminei de falar e já dispararam várias frases do tipo: essa geração só quer sombra e água fresca. Trabalhar ninguém quer. Onde já se viu recusar trabalho? Na nossa época não tinha isso. A gente gostava de trabalhar. E você não incentiva eles, Ludmar. Meus amigos, foi nesse ponto que eu disse: senhor, minha filha é subgerente, minha outra filha vai se formar em veterinária e o meu mais novo vai ser dentista. Essas coisas que vocês estão falando é sobre os filhos de vocês? Ainda são 13 horas e eles estão dormindo. Falem baixo para que eles não acordem. Nossa. Imagino que vocês já saibam o que aconteceu, não é? Embora. Naquele mesmo dia, voltei para casa sem emprego. Semanas depois, fui trabalhar numa casa de repouso, fazendo a faxina dos quartos. Amava cuidar dos idosos, conversar com eles. Nunca fui tão feliz. A casa de repouso fechou na pandemia, pois as famílias levaram seus entes para casa por medo da Covid. E aí sim eu perdi o melhor emprego da minha vida. Hoje trabalho num prédio comercial, onde meu filho mais novo atende no consultório odontológico. E perto daqui tem a clínica veterinária onde a minha filha dá plantão, onde a mais velha é a gerente. Não se engane, essa geração vale ouro. Um beijo enorme pra vocês. Gente, que história, não? Impressionante. Meu Deus do Boa. céu, que Ótima. história. O que você achou, Andréia? Eu achei que realmente ela perdeu o melhor emprego da vida dela, mesmo que foi na casa de repouso. Maravilhosa, sendo tratada dignamente, muito bem. Porque quando eu Com comecei amor, a ler, com carinho. eu achei que o emprego que ela tinha perdido era nessa casa, nessa mansão, pelo jeito, né? E porque ela ganhava 3 vezes mais que as amigas dela nos outros lugares, né? E dá a impressão que é essa: poxa, o melhor emprego da vida dela era por causa do dinheiro. E depois ela fala: não, o melhor emprego da minha vida foi na casa de repouso. Nunca fui tão feliz cuidando dos idosos. Sim, recebeu amor, carinho e deu amor, carinho, né? Que tem tudo a Não ver é? com o espiritismo, que a gente fala sobre a questão de amar o próximo. Agora, toda essa história de vida, parabéns pelos filhos que você criou, Olha, né? os 3 realmente. A mais velha já era subgerente de uma loja. A Virou menina, gerente. A do meio passou em veterinária e fez o curso de veterinária, médica veterinária. E assim, ela não falou, né? Mas o menino estava fazendo cursinho, provavelmente Araçatuba, Não, ela falou Unesp, assim, né? ó. Exato. Ela Não, falou ela assim, fala. onde meu filho mais novo Unesp, atende num é. consultório odontológico Não. e perto daqui tem clínica Mas veterinária. eu quis dizer, ela não falou se ele passou na Unesp, mas Araçatuba deve Mas eu ser acho que Unesp. fala aqui no meio, ó. E o do meio fazia medicina veterinária na Unesp. A do meio. É. A do meio, a menina fazia Mas o veterinária. menino não, né? O menino estava fazendo É. cursinho para prestar vestibular. Então deve ter dado certo também. certeza. Com Porque certeza passou deu em certo. Se odonto. foi na né? Unesp ou não, ele se formou como Ótimo. Então, dentista, já estava né? trabalhando, os 3 trabalhando ali. E a filha, no final, estava sendo gerente da clínica veterinária onde a filha do meio trabalhava. Olha Exato. só. Dava plantão. Dava Magnífica plantão. a história. Não, demais, Adorei, demais, amei. demais. Lude, você é o máximo. Para mim, eu adorei toda a sua história de vida. Muito bem. 3 filhos muito bem criados e todos muito bem.
É essa parte aqui que ela fala com o patrão, com a patroa, é aquilo, né? A gente entende que foi uma resposta que ela deu ali e tudo mais, né? No calor do momento. No calor do momento, mas teve uma consequência imediata que ela não perdeu o melhor emprego da vida dela, não era o dinheiro, né? Então, na psicologia, ela deu uma boa resposta, ela poderia ser psicanalista aqui, né? Você está falando de quais filhos? Porque ela fala até dos filhos dele, ou seja, eles têm 40 anos e não fazem nada, e dormem, né? Dormem, é 13 horas, vamos falar baixo para não acordar os meninos. De 40 anos. Não sei o que pensar sobre essa parte, né? Bom, vamos deixar com um ponto de interrogação, cada um pensa Tem um de uma podcast que eu forma. escuto que ela fala assim, não, essa é a zona cinza da história, essa é a zona cinza, né? É bem isso. É a zona cinza aqui da história. Mas eu acho que essa história caracteriza bastante a ideia da mudança, né? E como que a mudança é boa, que é uma marca dessa geração, né? Há uma mudança constante. Profissão, Mas pensamento. você vê, né? A Lud, ela tem 56 anos. A gente é da mesma geração. Eu e a Lud somos da mesma geração. Ótimo. E ela não Mulheres queria desbravadoras. que os filhos tivessem a mesma vida difícil que ela tinha. Então não é que os filhos não gostam de trabalhar, como o patrão disse, né? Não, ela falou assim, não, meus filhos estão estudando para eles não terem que passar o que eu passei. Essa geração não precisa sofrer o que eu sofri. Eu vou ajudar, vou pavimentar um chão que eles vão pisar, né? Então, nós reconhecemos a força dessa geração. Né, o sacrifício que a geração fez, né, que os pais fizeram pelos filhos e que hoje muitos pais também continuam fazendo, né, e essa geração vai fazer pelos seus futuros filhos. Mas ela está dizendo aqui, olha, meu filho não precisava passar por isso. Se eles estavam estudando, porque veja, uma estava estudando já, estava fazendo faculdade, então você é veterinária integral. O outro estava fazendo cursinho. Cursinho tem que estudar muito para passar. Eles queriam uma festa de 3 dias para alguém que estava estudando o tempo todo. Então, e acho que ela queria ensinar. Ela era subgerente, né? De final de semana. Ela estava então, trabalhando. Imagina, a loja como é que não estaria? Então, assim, eles não podem, obrigado. Ela ainda fala, obrigado, eles não podem. E não deu tempo, né, dela completar. Já veio uma metralhadora de situações que ela falou, até passei mal. Que é isso que a gente está falando, da questão do preconceito. Na história dele apareceu, né, o preconceito também. Porque ele já subjugou que eles não trabalhavam, que eles não faziam nada, que, né... Só estudavam, não de repente, acho nem se ele sabia se ele estudava. Porque tem gente que fala, você só estuda. Acho que eles como não se sabiam. estudar Eu acho fosse que os fácil, patrões né? nem sabiam que eles estudavam. Pode ser que não sabiam nem mesmo. soubesse. Mas já de antemão tem um preconceito enorme. Então, a empregada e os filhos podem ir trabalhar. Sim. Eles têm tempo vago mesmo, não fazem nada. E já suponho que eles estão precisando. Precisando de dinheiro. Estão precisando. Né? A ponto deles então, sacrificarem. Aqui eu acho assim, que aqui é quase como se a gente estivesse ainda na época dos grandes fazendeiros, né? O senhor feudal aqui, né? Exatamente. Não, sabe? Pode ser até que eles tivessem, né, os patrões aqui, tivessem uma questão, vamos chamar ela, né? Mas é que a forma como foi colocado, né? Eu a forma acho, como está sendo colocado. Eu entendo que você quer ser bem polido, mas ele não foi assim, não. André, me deixa ser polido, André. Ele não foi assim, não. Cada um pensa... Ó, a zona cinzenta. Voltem depois, escutem o relato do Eduardo Gente, mas essa história, olha, dá vontade de guardar, porque muito... Tem até um plot twist, né? É, transformadora. Eu achei que o melhor emprego era esse que ganhava muito. Não, amei todas as pessoas de hoje. Não é? Né? A Marilene também, assim, tipo... Cada um passa aquilo... Né, na vida e vai ensinando as outras gerações. A mãe dela ensinou, ela ensinou e a filha está aí linda, maravilhosa, se formando psicóloga. Exato. E é isso. Gente, vai ser amiga do Eduardo também. Não, ela vai se formar antes que eu. Ainda vai demorar um tempinho ainda. Mas vamos lá. Então, gente, esse foi o nosso episódio, né, essa discussão. E a gente tem uma pergunta aqui para finalizar, viu? Começar com a Andréia. Andréia, essa nova geração, então, espiritismo para quê? Essa nova geração para quê? Para trazer mudanças, muitas mudanças. Quero ver todas as mudanças. Mesmo que eu não estiver mais aqui encarnada, quero ver lá de onde eu estiver. Isso aí. Marlon, espiritismo para quê? Essa nova geração para quê? Nossa, muitas reflexões. Já queria agradecer, né, pelo convite de estar aqui com vocês. Eu acredito que é para transformar. Né? Então, a nova geração... vem para transformar as ideias, os preconceitos num caminho melhor. Né? Emmanuel diz em uma das obras dele aqui, eu até tinha riscado aqui, que o futuro pertence ao Evangelho. Né? Então, eu acho que todas as gerações, de um modo geral, caminham nessa direção. Isso aí. Então,
Espiritismo para quê? Essa nova geração para quê? Para confiarmos em Deus, para confiarmos em Jesus, confiarmos na obra, né? A lei de progresso, a lei de sociedade, a evolução existe e está estampada na nova geração, mesmo que a gente às vezes tenha dificuldade em ver isso ou classifique a geração toda com um caso ou outro que a gente vê. Mas a gente sabe que eles estão sendo aí, eles têm um suporte das antigas gerações que trabalharam, que têm fé e que estão evoluindo e crescendo também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença, Andréia, sempre maravilhosa. Nossa, muito obrigada. Esse programa foi magnífico, foi um presente esse programa. Altas reflexões, né? Altas reflexões e a gente falou muito a mesma coisa, que venham as mudanças, Que né? venham as mudanças. Que venham as mudanças. Marlon, querido, muito obrigado pela presença. Você voltará mais vezes, com certeza, tá? Com todos os conhecimentos e carisma. Eu que agradeço pelo convite, né? E falar também que a nossa mocidade espírita está voltando. Então, jovens dessa geração que queiram participar, nós estaremos aqui para recebê-los. Então, se você for de Bauru, pode procurar o Centro Espírita Amor e Caridade e ter informações aí sobre a mocidade espírita. Se você for de outra cidade e quiser, procure um Centro Espírita, pergunte sobre a mocidade, né? Deve ter um espaço ali para os jovens, onde eles podem trabalhar, aprender, crescer, evoluir e assim vai, não é? Gente, muito obrigado pela atenção, obrigado por ter ficado conosco, Spiriters, até a próxima então. Um abraço, viu? É isso aí, Spiriters, estamos finalizando então o episódio de hoje do nosso podcast Espiritismo para quê? Nos siga no Instagram, @Espiritismo para quê? Até a próxima, pessoal, voltaremos em breve. Um abraço.